boa noite a todos, Pai do Senhor a todos. Estamos aqui no nosso podcast Bíblia en Question, especial nessa noite, live, ao vivo, juntamente com nossos pastores Adilson, Lourenço e Edilson Santos, nessa noite especialmente do Rio de Janeiro. E antes de começar, gostaria de convidar vocês a seguir nossas páginas no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Inscreve-se para a próxima. Todas as quinta-feiras estaremos postando novos vídeos. Como somos salvos? Vou continuar na sequência da minha fala, né? Somos salvos por meio de Cristo. É a única razão do homem ser salvo. Não há uma fórmula para o homem ser salvo, a não ser por meio da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Por meio da graça manifesta, né? Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, somos salvos único e exclusivamente por meio da graça salvadora de Jesus. Jesus é a única razão do homem se reconciliar com Deus. Uma vez mais, né, eu repito que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, e ele é a razão da nossa salvação. Por meio dele, não há outro meio do homem alcançar a salvação. Não há outra forma do homem alcançar a salvação, do homem chegar-se a Deus, do homem ser regenerado, santificado, redimido, a não ser por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus vence na cruz para nos dar o direito à vida eterna. Jesus triunfa na cruz para nos dar a salvação eterna. Jesus, ele padece por nossa causa. Ele vem com este propósito, ele vem para este fim, ele vem para nos garantir a reconciliação com Deus. Paulo fala sobre isso aos Romanos, né? Nós estávamos todos condenados por causa do pecado, uma vez mais falando lá de Adão, e diz que em nenhum outro homem há salvação além de Cristo, e é nele que nós somos salvos, é por meio dele a única razão, não há outra forma de salvação a não ser Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. E o senhor, pastor Adilson? Como é a pergunta? Como somos salvos? Como somos salvos? Bom, existe uma corrente teológica bastante conhecida, que ela diz que nós somos salvos por causa de uma graça irresistível de Deus. Ou seja, essa graça de Deus, ela nos coage, ela nos impulsiona a sermos salvos por causa dessa graça. Essa graça nenhum homem, nenhum pecador pode resisti-la. É quase que obrigatório ser salvo quando essa graça toca a pessoa. Existe uma outra corrente teológica que também diz que não, que a graça não é irresistível. Ou seja, eu posso resistir a essa graça. Por exemplo, há pessoas que acreditam que existe um número de pessoas que são predestinadas a Deus a serem salvos. E essas pessoas, elas foram escolhidas, eleitas, e por causa desse grupo eleito, então são predestinados, por causa da graça irresistível de Jesus, serem salvos. Os demais seres humanos não serão salvos porque não foram escolhidos e nem serão predestinados, e eles não serão atingidos pela graça. O grande problema é que a própria Bíblia nos dá a entender, o próprio Jesus ele disse que Deus amou de tal maneira todo mundo, não é um só pecador. Todos os seres humanos podem desfrutar dessa salvação através, como disse o meu colega pastor, unicamente pelo sacrifício de Jesus feito na cruz. Ele morreu, ressuscitou, e isso gerou a graça de Deus, que é uma graça
Resistível, sim, eu posso resistir. Eu posso dizer, não, eu não quero ser salvo. Ou então, eu posso, através de algo que lá no Jardim do Éden já tinha, que é o livre-arbítrio. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a também escolherem. Eu como ou não como do fruto da árvore? Eles escolheram comer. Eles não eram obrigados, mas eles resistiram à graça. Se é que tinha graça naquele tempo. Eles resistiram à voz da obediência. Eles comeram. Exercitando então o livre-arbítrio, rejeitando a proposta primeira de Deus. De maneira que eu posso sim resistir à graça. Essa graça que é de graça, não é? Basta eu crer. A Bíblia diz, a saber se com a tua boca, se com o teu coração creres e a tua boca confessares, será salvo. Então não há muita dificuldade na Bíblia para entender isso. Jesus fez tudo, deu a sua graça eu posso sim querer ou não. A prova disso está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20 e muitas outras passagens da Bíblia. Quando a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se é um se bem condicional, se você quiser aceitar, eu vou entrar e vou morar contigo. O grande problema é que as pessoas acham que não, o homem ele só pode ser salvo quando Deus escolhe e quando Deus seleciona. Na verdade, a Bíblia diz que a graça de Deus é para todos os homens. E quem aceitar o sacrifício, quem aceitar esta graça, então será salvo pela fé. A fé traz o arrependimento. E o arrependimento que vai gerar a consequência, que é a regeneração, totalmente diferente, conforme pensam algumas doutrinas, que não vou citar o nome aqui por causa de grandes polêmicas que existem. Então é isso. Somos salvos pela graça. Muito bem. Interessante a resposta dos dois, porque agora vou fazer mais uma pergunta sobre essa parte aí. Se a pessoa, por exemplo, que não conhece a Bíblia, não conhece Jesus, se essa pessoa morrer amanhã, o que acontece? Será salvo ou não será salvo? Responda, pastor. Não conhece Jesus? Não teve a oportunidade de conhecer a Bíblia, o Jesus, como vocês falaram, né, que para a salvação devemos só por meio de Jesus. Só por meio de Jesus. A salvação é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus ao ser humano. E esse presente de Deus é conhecido por nós como graça, como favor. O que é graça? Graça é favor imerecido. É bondade de Deus despejada. Logo, eu não posso entrar no mérito da salvação de ninguém, porque a salvação é uma dádiva, é um presente. Você disse que a pessoa não conheceu a Jesus, né? Mas todo ser humano, ele tem algo de Deus dentro dele, chamado consciência, né? Chamada consciência. E isso Deus colocou em todos os homens. E todos os homens se voltam para Deus. Ainda quantas pessoas que viveram em situações tão complicadas, difíceis, sem esse conhecimento vasto de Jesus, que na verdade existe a diferença entre ter um conhecimento mais aproximado de Cristo e aquele que não teve a oportunidade de sentar-se para ouvir e aprender acerca de Jesus. Sim. E logo a salvação é um presente de Deus. E nenhum ser humano tem capacidade para entrar no mérito salvífico de alguém. Cabe a Deus, somente Deus pode determinar e saber quem está sendo salvo ou não dentro desse contexto. Agora, se nós temos a oportunidade de falar do amor de Cristo e dentro de uma visão bíblica e teológica, a única forma de nós alcançarmos a salvação é reconhecendo o sacrifício de Jesus. Paulo disse, pela graça sois salvos. E o que é graça? Favor imerecido. Mas observe que ele diz, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ok?
João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é uma dádiva, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí está novamente a fé. E a Bíblia diz lá na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é o galardoador, o presenteador, o abençoador daqueles que o buscam. Então, de uma forma, nós não podemos entrar nesse pormenor de uma pessoa que não teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus e condená-lo à eternidade, até porque nós não sabemos o teor de relacionamento dele com Deus. Deus pode se manifestar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus por meio das Escrituras, alguém instruindo ele. Sim. Então a salvação também é um mistério de Deus. Não tem mistério de Deus. Só Deus pode saber. Só Deus pode. Ninguém pode questionar a questão salvífica, principalmente nesse contexto que você está falando, sim, né? sim. De alguém que não teve a oportunidade. Deus pode se revelar a ele? Nós podemos entrar aí na história de pessoas que viveram aí nas matas, né? Quantas épocas atrás aí, e não teve a oportunidade de sentar, de ouvir um missionário pregar o evangelho, mas Deus pode se manifestar aos homens através da chuva, Deus se manifesta através da natureza, Deus se manifesta através do sol, Deus se manifesta através da lua, das estrelas, enfim, da natureza, de uma forma ou de outra, Deus se manifesta aos seus filhos, porque somente Deus tem capacidade de se manifestar e se revelar ao homem e mostrar o caminho da salvação, seja através de alguém ensinando, ou seja através da natureza, ou de qualquer forma que ele achar por bem. Por isso esse pormenor de entender ou dar um veredito de se a pessoa foi salva ou não, homem nenhum tem capacidade disso. Só Deus. Somente Deus. Amém. Muito bem. Vamos passar para a próxima pergunta. Uma pergunta bem importante. Se morremos cometendo pecado, ou se no momento em que Jesus voltar estivermos cometendo pecado, seremos salvos? Pastor Adilson. Novamente nós estamos falando sobre salvação. É um termo também bastante importante, como você disse, porque toma emprestada a palavra do pastor, existem coisas que nós não podemos explicar, nem pela teologia, nem pela Bíblia, e nem pelo nosso conhecimento humano. Por exemplo, a salvação é algo estritamente pessoal, que tem um ditado que diz que quando nós chegarmos no céu, nós teremos pelo menos duas grandes surpresas. A primeira surpresa é que a gente poderá encontrar pessoas lá que a gente imaginaria que nunca estariam lá. E a maior surpresa é que eu vou estar lá, que talvez eu não mereceria estar. Então, é muito relativo isso, né, o julgamento nosso, se uma pessoa foi ou não foi para o céu, está ou não salvo. Comete-se muito erro julgando a pessoa. Ela está em pecado, ele não está salvo. Na verdade, o julgamento é cabível só ao Espírito Santo de Deus. É ele quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Se no momento da sua morte, alguém, no último suspiro de vida, vivendo em pecado, viveu a vida toda em pecado, quem saberá dizer se no último instante do seu fôlego de vida, ele ainda fez como aquele ladrão da cruz dizendo, lembra-te de mim, Senhor. Ali o ladrão da cruz não teve tempo de descer dali para batizar, para tomar santa ceia, para dar o dízimo, para congregar, mas algo que poderia passar em branco aquilo ali, não é? Mas houve necessidade desse fato, desse homem se converter ali para nos ensinar uma coisa muito importante. Salvação é extremamente individual e só quem pode julgar é o Senhor Deus no nosso coração.
sabendo que não podemos deixar todo aquele contexto bíblico, que se hoje ouvides a voz do Senhor, hoje, não é amanhã, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçai vosso coração. Então é hoje, salvação é hoje. Eu tenho que aceitar a Cristo como Salvador hoje na minha vida e tentar viver uma vida longe do pecado, sabendo que o sangue de Jesus, derramado lá na cruz, ele serviu para aquela época, para hoje e servirá para sempre. Qual é a serventia do sangue de Jesus? Purificar a nossa consciência, nossa alma e todos os nossos pecados. De maneira que eu tenho que ter consciência que a minha vida, eu não posso esperar o último instante para me converter, para me arrepender ou para deixar de pecar. Sim. Eu tenho que estar preparado hoje e pedir a Deus que a promessa da salvação é assim, olha, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim. Sim. Eu aceitei Jesus, eu recebi a salvação, estou lutando pela minha salvação e lá no final eu tenho que dizer como Paulo, acabei carreira, venci o combate, guardei a fé e agora tem uma coroa que me espera, que é a salvação eterna da sua alma. A vida com Cristo é uma corrida e eu tenho que estar preparado e não esperar que no último instante algo venha acontecer para que eu seja salvo ou não. Não podemos viver na dúvida. É hoje. É agora a salvação. Mas como o senhor falou agora, né? Já recebemos a salvação, temos que esperar até o final. A salvação ela é gradativa, ela é progressiva, sim, mas ela é atual. Ela é atual. Você recebe a salvação aqui hoje e vai não melhorando a salvação. Não existe isso. A salvação ela é completa. Jesus disse, está consumado. Tudo está feito. Eu recebi a Jesus como Salvador. Mas o problema não é a salvação, sou eu. Eu é que tenho que estar preparando o meu coração todos os dias. Sim. Todos os dias eu tenho que estar melhorando a minha vida para que eu chegue lá salvo. E se a partir de hoje, como o senhor falou, o homem recebeu a salvação, a partir de hoje? Sim. E se a partir de hoje ele continua cometendo pecado? Bom, aí, na verdade, a salvação dele faltou alguns processos. Como disse, a salvação é completa. Sim. Mas a salvação implica fé, arrependimento, regeneração, novo nascimento, que foi bem explicado pelo pastor, maravilhosa palavra, pastor. Mas isso é um conjunto completo. Sim. Quando você senta a uma mesa para comer, você não come só um pão ou só um arroz. Tem o alimento, a refeição completa. A salvação ela é completa. Uhum. Você tem que ter arrependimento, você tem que ter o amor de Cristo, você tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. E aí vem todo aquele processo de adoção, eu sou adotado, mas o menino adotado, ele recebe uma herança. Então é todo um processo. Salvação é um pacote que você não pode, não é possível você nascer de novo e viver em pecado. É o que a Bíblia diz. Quem nasce de Deus não vive mais na prática do pecado. Sim. Está em 1 João para lá. Então, de maneira que eu não posso viver em pecado. Se eu estiver vivendo em pecado, tem alguma coisa errada que eu preciso corrigir. Sim, sim. Eu preciso ver onde é que eu estou errando. Não há possibilidade de um salvo viver pecando. O salvo em Cristo Jesus, ele precisa eliminar o pecado da vida dele. Sim. É aí que entra então o Espírito Santo, né? Para convencer o homem. Exatamente. Para guiar. Aí que entra aquele processo que Paulo falou tanto. Ele disse assim, o mal que está em mim, que eu não quero fazer, isso eu faço. Olha o que ele diz. Mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Que homem miserável. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho que entender é que eu estou num processo de salvação. Você entendeu? Eu preciso a cada dia da graça de Deus. Por isso que o crente precisa de oração, precisa de culto, precisa de irmão para estar provando ele, de irmão tribulado, tribulento, precisa estar na igreja para provar a salvação dele, senão ele não é provado. Amém. E a Bíblia diz que a salvação é isso. Temos que cada dia viver a vida de um salvo num combate, numa luta. Não é fácil você manter a salvação.
Salvo você já é. Agora, manter a tua salvação, é por isso que aquela doutrina daquele pessoal diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é possível. E a outra doutrina que quase acerta e diz que você pode perder a salvação. Sim, os dois estão certos, os dois estão errados. Por quê? Se Jesus me salvou, me libertou, cabe a mim e só a mim se eu vou conservar a minha salvação ou não. Eu posso perder a salvação? Posso. Judas Iscariotes. É uma prova. Uma prova. Ah, mas ele arrependeu. Não, ele não se arrependeu. Ele teve remorso, que é diferente do arrependimento. Ele deveria ter arrependido e voltado para Cristo, ao invés disso se enforcar. Se ele voltasse para Cristo, você acha que Jesus perdoaria ele? Verdade, uma boa. Não seria, quem sabe, morto no suicídio. Verdade. Muito bem. Pastor Edilson Santos. Teu servo. Temos uma pergunta aqui dos ouvintes, que eu vou perguntar, eu não sei ainda, mas vamos ler junto? Boa noite. Lá em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 18, fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Gostaria de uma explicação sobre cruz, é loucura e o poder de Deus. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1, versículo 18. Vamos para o texto. A pessoa quer a explicação desse texto, né? Sim. Sobre a cruz, Vou ler o é loucura. versículo 18. Pois a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do sofrimento, do sacrifício de Cristo, a mensagem que traz para nós regeneração, transformação, santificação e remissão, né? A cruz, a mensagem da cruz santifica, redime, justifica, tudo isso ela proporciona para nós, é a mensagem da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós, os que cremos na mensagem da cruz, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O que Paulo quer trazer aqui? E as pessoas, inclusive, nos têm como louco. Né? Paulo chega a dizer assim: aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. Então, a pregação para o homem natural, para o homem que ainda não tem o entendimento de Deus, aqueles que estão lá fora, e quantas das vezes, até nos ouvindo e nós pregando, hoje já quase bem pouco se tem pregações nas ruas, como tinha antigamente as cruzadas, os cultos ao ar livre, né? E quantas pessoas que nos taxavam como loucos, até que tenham conhecimento. Um dia também nós entendemos assim. Muitos de nós entendemos um dia que essa mensagem da cruz era banal, era loucura dos pregadores, não existe isso, né? O inferno é aqui mesmo, ninguém vai para o céu, enfim. Mas a mensagem da cruz, essa mensagem que nós trazemos de regeneração, de santificação, de transformação, que é a mensagem do Evangelho, e o Evangelho é boas novas ou notícias de vitória. Sim. Essa mensagem do Evangelho, para aquele que está perecendo, para aquele que está com os olhos vendados, é loucura. Isso não quer dizer que esse que está com os olhos vendados não possa abrir os olhos para compreender e entender também a mensagem da cruz. Nós um dia também estivemos com os olhos vendados e estávamos caminhando, como diz a Bíblia, a passos largos para o abismo. Mas quando abrimos o entendimento, passamos a entender que a mensagem da cruz, para nós é o quê? É o poder de Deus. Olha o que Paulo diz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão
sendo destruídos. Para os que estão cegos. Para aqueles que estão lá fora, a mensagem da cruz é loucura. As pessoas nos acham louco. Esse povo é um bando de maluco, de doido. Entra para dentro de um templo aí, gritam, dão glória, dão aleluia, fala que vai para o céu e fala que o mundo vai acabar, enfim. Então, tudo isso que nós pregamos, dentro da visão daquele que ainda não abriu o seu entendimento para compreender a mensagem do Evangelho, isso é uma loucura. Paulo está dizendo, eles acham isso loucura. Mas para nós que cremos, para nós que já temos o entendimento, entendeu, a respeito da mensagem da cruz, a mensagem da cruz para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Aí eu vou ler o versículo de número 19. Porquanto está escrito, destruir a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Então, essas pessoas nos acham loucos. Né? A mensagem que nós pregamos parece loucura. E alguns que se portam dentro de uma posição se achando inteligentes, cultos, sábios, preparados e desprezam, né? E quantas vezes nós, os servos de Deus, pregadores do Evangelho, foram taxados como gentinhas, pessoas sem escrúpulo, ignorantes, leigos, analfabetos, porque essa mensagem para eles é loucura. O homem natural não consegue entender. A sabedoria humana, e a Bíblia diz, a sabedoria do homem, a cultura, o conhecimento do homem, para Deus é loucura. Para Deus é loucura. Deus, o que é que Ele faz? Ele nos dá condição por meio da sua palavra, porque o que nos faz entender e o que nos faz compreender a mensagem da cruz e entender que a mensagem da cruz para nós é o poder de Deus, é a fé que a própria palavra gera dentro de nós. Quando nós abrimos o entendimento para compreender as verdades da própria palavra, ela nos faz entender que ela é o poder de Deus. Mas aquele que não tem o conhecimento de Cristo, como Paulo diz aqui, e Deus os rejeita, Deus destruirá a sabedoria dos sábios e rejeitará a inteligência dos homens cultos. Porque a visão deles ainda está uma visão ofuscada acerca de Cristo. Isso não quer dizer que ele não possa abrir entendimento, como nós um dia, quantos de nós, e quantos homens grandes que desprezavam. Eu conheço o testemunho de um médico, um grande amigo, e ele é um grande cardiologista no Brasil, e ele estava fazendo uma cirurgia, ele era ateu, dentro do conceito dele, de entendimento acerca de Deus, ele era ateu, e um dia, dentro do centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia, ele abriu o peito do paciente dele, isso ele me contou na clínica dele. Ele abriu o peito do paciente, tirou o coração para fora, e o coração parou e ele perdeu o paciente. E ele era um desses sábios segundo a sua visão, seu entendimento, sim, a ciência humana. E ele, naquele momento, pastor Adilson, ele ficou parado, a mulher dele era crente, ele disse, olhou para o céu e disse, se tu existe de verdade, faz esse coração bater novamente. Quando ele terminou de falar, o coração começou a pulsar. Ele saiu gritando dentro do centro cirúrgico, Deus existe, e ouviu um homem miserável, pecador, que não acreditava nele. Então a sabedoria dele imediatamente caiu por terra. E é isso que Deus faz. Deus rejeita a sabedoria humana dentro do contexto desse entendimento. Porque nós só passamos a compreender e a entender que a mensagem da cruz é o poder de Deus quando nós somos realmente alcançados por meio da sua palavra. E ele foi alcançado naquele momento, dentro daquele centro cirúrgico, e compreendeu que o conhecimento dele acerca de Deus não era nada, que ele abriu os olhos espirituais e viu que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais
além daquilo que o homem pensa ou imagina. Né? Então, esse texto, Paulo está tratando da palavra de Deus, ou seja, do conhecimento humano, né, em relação à palavra de Deus. O conhecimento humano em relação à palavra de Deus, Deus rejeita, despreza. A Bíblia não precisa, não depende de nenhum conhecimento, de nenhum conhecimento humano, de nenhuma ciência humana, para que ela tenha veracidade. O que nos faz entender a veracidade da palavra, o poder da palavra, o poder da mensagem da cruz, é tão somente a fé que a própria palavra nos proporciona. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Sim. E ouvir pela palavra. Na verdade, não apenas ouvir a palavra, é ouvir pela palavra, que no original quer dizer ouvir a revelação da palavra. É a revelação da palavra que gera fé em nós. Por isto que a mensagem da cruz, para nós hoje que somos salvos, é o poder de Deus. Porque ela gerou fé em nós para esse entendimento. E o homem, com o seu conhecimento, com a sua ciência, com o seu conhecimento secular, ele não vai compreender isso nunca. É loucura. Verdade. O que nós estamos falando aqui é loucura. Salvação, vai para o céu, outros vão para o inferno. Assim como o céu é real, hoje não se fala mais no inferno, mas o inferno é real. Quem mais falou do inferno foi Jesus. Jesus contou uma história que não é uma parábola de Lázaro e do rico. Aquilo não é uma parábola. Aquilo é um fato que Jesus conta. Né? E ali ele trata de que céu e inferno é uma realidade. Assim como existe a salvação, existe também a condenação. Sim, sim. Então, para nós os que cremos, para nós que cremos na mensagem da cruz, é o poder de Deus para restaurar, transformar, libertar. Mas para os que estão caminhando à perdição com os olhos vendados, infelizmente, eles não têm esse mesmo entendimento, é a loucura. Eles nos consideram como loucos por essa razão. Sim, sim. Esse é o texto. Amém. Pastor Adilson, como nossos ouvintes estão interagindo, a mesma pessoa está perguntando: a salvação é pela graça, através da fé em Jesus. Mas o que é a graça? A graça. A graça é algo que Deus fez por nós e para nós, sem que nós tivéssemos nenhum mérito, nenhum merecimento, e que nós jamais teríamos condições de pagar, Deus deu. Graça é uma dádiva, é um presente que Deus deu para o pecador miserável, sendo que esse pecador miserável nunca, jamais poderá pagar essa graça. Graça resume nisso. Sim. Favor e merecido. Quem é a graça de Deus? A pergunta é: quem é a graça de Deus? A graça de Deus é Jesus. Jesus foi a graça de Deus, o dom de Deus, o presente de Deus para nós. Ele viu Deus que nós não tínhamos condições nenhuma de pagar o nosso pecado, de nos, como o pastor falou, voltar à comunhão com o céu, a pagar a nossa conta. Vamos dizer assim, nós tínhamos uma dívida, uma conta muito alta para pagar. Jamais teríamos condições de pagar essa conta. Jesus foi lá e fez uma graça, fez um favor para nós. Olha, eu vou pagar para vocês, que vocês não têm condições de pagar. Vocês viveriam eternamente no inferno e não pagariam esta dívida que vocês me devem. Então eu vou fazer um presente para vocês. Eu vou dar meu filho, vai morrer por vocês de graça, vocês não vão pagar nada. Ele vai morrer por vocês e vocês vão receber perdão dos pecados, reconciliação comigo, adoção de filhos, céu, vida eterna, dons espirituais e alegria e coisa e coisa. Então, graça de Deus é isso. É um favor que Deus fez para mim, miserável pecador. E essa graça tem gente que ainda não aceita. É o livre-arbítrio das pessoas que não querem. Você fala de Jesus para uma pessoa, como diz o pastor, é loucura para ele, mas Jesus morreu por mim porque não entende, e é loucura para ele. Derramou sangue, por que sangue? Que radicalismo, que radical essa situação e tal. Por quê? A mensagem do evangelho é radical. Um homem morreu, assassinado.
dilaceraram o corpo dele, colocaram um espinho na cabeça dele, meteram pregos nas mãos e no pé. Um doido veio e furou seu lado com uma lança. Ele foi massacrado, conforme a própria Bíblia diz. Ele foi completamente dilacerado por minha causa, por meu pecado. E tem gente que ainda não aceita essa graça. Tem gente que diz, não quero, não é para mim. Não quero Jesus. Então, isso é o que é graça. Graça é a morte de Jesus por nós, por mim, pecador, miserável. E tudo que eu tenho que fazer é aceitar a graça. Pedir ao Senhor, eu aceito a graça, o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim. Amém. E ainda dentro do que o pastor falou, lá em essa dívida, quando Paulo escreve na carta aos Colossenses, Paulo diz, pastor, Colossenses 2,14, e o escrito de dívida que era contra nós Lista, e né? que constava de ordenança, Jesus cravou na cruz. Essa é a graça, é o favor. Ele pegou toda a nossa dívida, foi lá, e ele não só pagou a dívida presente, como ele pagou a dívida passada, a dívida presente e a dívida futura. Que você cometendo aqui para amanhã, a graça já lhe alcançou. O pecado já foi pago. Cristo já pagou. Isso não nos dá o direito de pecar, mas a dívida já foi paga. Jesus não vai fazer um outro sacrifício para o pecado de amanhã. Sim. Tudo isso está embutido no escrito de dívida que Jesus crava na cruz. Paulo escreve aos Colossenses e fala, e o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, Jesus cravou na cruz. Então ali é a graça. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, a graça de Deus é um homem. A graça de Deus é Jesus. Jesus é a graça. Ao ponto do escritor aos Hebreus dizer que Jesus Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Ele é o favor de Deus. Ele é a bondade de Deus. Ele é a misericórdia de Deus. Despejada. Ele deu, né? Em homens tão miseráveis como nós éramos, perdidos, sem nenhuma condição de se relacionar com Deus novamente. Não havia nenhuma condição em nós. Não pagaríamos nunca essa Nunca, dívida. não teria como o homem se relacionar com Deus nunca. A única maneira do homem se relacionar com Deus foi a graça. Pela graça. É o favor, a bondade, a misericórdia. Então, Jesus é essa graça, esse favor. Amém. Espero que a pergunta foi respondida para vocês. Vamos continuar? Uma pergunta. Bora, tem alguém com sono aí? Não. Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, em Efésios capítulo 6, versículo 9. Vamos lá? Deus. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. A pergunta, como pode alguém dizer que ele, em maiúsculo, escolhe alguns para a salvação e muito para a perdição? Pergunta é para mim, ó. Quero ver Deus. Bom, isso aí Nós vamos debater junto isso aí. Eu queria chegar a isso aí. isso é entre... Eu deixei essa pergunta para o final. Entre outras passagens, né, a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos escolhidos, né? E que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não tem preferidos e nem queridos. E lá, esse versículo, não posso pegar esse versículo fora do contexto. Nenhuma passagem bíblica não pode ser interpretada isoladamente. Em outras passagens da Bíblia nós encontramos claramente dizendo que o Deus, ele não prioriza uma pequena parte do ser humano. Sim. Ele considera, a Bíblia, por exemplo, foi escrita para 3 povos: os judeus, a igreja e os gentios. 3 povos, 3 linguagens diferentes, 3 mensagens diferentes, mas tudo porque Deus, desde o princípio, Deus criou a criatura, fez a criatura, mas Deus queria salvar todos, sem acepção. O grande problema é que, você veja naquela parábola que a
a festa estava pronta, os convidados, que simbolizam os judeus, os convidados eram judeus, foram lá, convidados, vem, a festa está pronta, as bodas está pronta, o dono da festa mandou convidar vocês. E cada um daqueles judeus, vamos dizer assim, esquivaram-se. Não, eu não posso, eu vou me casar. O outro, eu comprei uma junta de boi, não posso ir. O outro foi viajar. De maneira que os escolhidos não vieram à festa. Foi quando o dono da festa ficou muito nervoso e bravo, falou, mas poxa, está preparado? Por que os escolhidos não vieram? Aí ele manda o seu servo de novo, vai e busca qualquer pessoa. Qualquer um. Vai pelos valados aí, pelos caminhos e enche a casa. E encheu-se a casa. Aí nós voltamos a dizer que um dos versículos mais importantes que fala sobre isso aí é primeiro João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, para um grupo seleto. Quem era? Israel, os judeus. Jesus, a salvação, a graça veio para os escolhidos, mas eles o rejeitaram, não quiseram, não queremos. Provando que a graça é irresistível, conforme alguns dizem, sim, eu posso negar. Os judeus negaram a Cristo. Os judeus não quiseram a graça. Só que a complementação do versículo é, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o direito. Ou seja, nós não tínhamos direito. O resto da humanidade não tinha direito de ser chamado filho de Deus. Mas por causa da rejeição da graça, rejeição do próprio Jesus pelos escolhidos, aí abriu-se, graças a Deus, a porta da graça para todo ser humano, por causa da rejeição deles. Paulo explica isso aí em Romanos, detalhadamente. Então, de maneira que Deus não faz assim. Aí depois Paulo diz assim, para Deus não há grego, nem romano, nem judeu. Para Deus somos todos iguais perante o Senhor Deus. Não há acepção de pessoas. Então Deus, ele não tem a salvação para um grupo seleto. E isto vale também para a igreja. Tem igreja que fala, nossa igreja é a única que vai para o céu. Não existe isso. Não, é porque eu pertenço a essa denominação, é a única que vai para o céu. Não existe isso. A salvação é universal. Como o pastor disse, Deus pode salvar um índio que nunca ouviu falar do evangelho. Isso é problema de Deus. Sim. Não é meu problema, não sou eu que vou resolver. O problema nosso é pregar o evangelho, porque no meio de tantas pessoas perdidas, lá Deus tem escolhidos, chamados e pessoas que estão predestinadas também a ir para o céu, se permanecerem na salvação. Muito bem. E o senhor, pastor? Repete a pergunta para mim novamente. Sobre o capítulo, sobre o versículo que lemos, né? Como pode alguém dizer que ele, em maiúsculo, escolhe alguns para a salvação e muito para a perdição? Então, essa doutrina da predestinação é uma doutrina um tanto complicada. Nada contra o grande reformador, teólogo, que foi Calvino, né? Mas essa doutrina calvinista, ela deixa algumas pessoas perturbadas pela questão seguinte. Eu não consigo enxergar um Deus, olhando no contexto bíblico, por vários textos bíblicos, e nós temos aqui números para poder falar do quanto Deus dá liberdade ao homem de escolha. Não consigo enxergar um Deus que cria um grupo de ser humano, milhares de seres humanos, para condenação, e esse mesmo Deus cria um grupo ou milhares de seres humanos para condenação. E já predeterminou que esse grupo será destruído e esse aqui será salvo. Né? Quando, na verdade, esse mesmo Deus, que as pessoas pensam desta forma, dá o direito, lá em Josué, por exemplo, capítulo de número 24, versículo 15, ele diz, escolhei hoje a quem servir. Josué fala, escolhi hoje a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Então nós temos, o ser humano tem o direito de escolha. E em tantos outros textos mais bíblicos, Êxodo 32, 14 e por aí vai. São inúmeros os textos que, tanto no Antigo como no Novo Testamento,
que Deus dá essa liberdade do homem de escolha. Então, essa questão de achar que Deus criou um grupo já predestinando eles à condenação eterna, cancela totalmente a nossa pregação do Evangelho. Para que pregar o Evangelho? Torna-se em vão, né? A Não morte. tem valor. Verdade. Aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus não dá opção. Escolhe, pois, a vida, para que viva. Aconselhou, né? Opção. Então, não, Deus não predestinou pessoas para o inferno e pessoas para o céu. Vamos para o Novo Testamento? Vamos lá. No Novo Testamento, da mesma forma, nós encontramos inúmeros textos, né? Como na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu vou ler os versículos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Ó. O qual deseja. Vou ler a partir do primeiro. Antes de todos, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a vontade de Deus, Essa é a vontade que dele. todos os homens sejam salvos. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é a maior dádiva que deu. Deus deu a maior dádiva. Maior amor, Deus amou, maior dádiva, que deu o seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é todo ser humano. Deus não tem um grupo reservado para a condenação eterna e aquele grupo X reservado para salvação eterna. Então a mensagem da cruz é para todos os homens. Deus diz que todos sejam salvos. Porque é um só mediador, né? Entre Deus e o ser humano. Cristo Jesus, homem. Versículo 6. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então a salvação, ela está condicionada a todos os homens. Todos os homens. Inclusive, Judas foi escolhido como filho da perdição, porque ele se deixou levar como filho da perdição. O pecado de Judas não era tão somente trair a Jesus. O pecado de Judas não foi só trair a Jesus. Judas roubava o tesouro, a bolsa. Então o coração de Judas já era um coração maldoso, perverso, em cima de todo aquele contexto. Ele viveu aquilo. Ele foi predestinado para aquilo. Eu não consigo entender um Deus, pastor Adilson, que, digamos, vamos fazer aqui uma conjectura. No dia do grande julgamento, o grande trono branco, Judas se apresenta para ser julgado. Aí Judas está condenado, certo? Ele vai dizer, mas o Senhor já tinha me predestinado para aquilo. Eu não tinha o que fazer. Eu já estava predestinado. Mesmo que eu não quisesse negar, eu tinha que negar. Então eu não vejo esse Deus. Eu não enxergo esse Deus, né? Eu não consigo ver esse Deus na Bíblia. Eu não consigo ver esse Deus na Bíblia. Eu consigo ver o Deus que dá essa condição ao homem. Deus quer que todos os homens sejam salvos, né? E cheguem ao conhecimento da verdade. Marcos 16,16 diz que quem crê e for batizado será salvo. A condição está aberta para todos aqueles que crê e for batizado será salvo. Então, esse precedente de salvação não está condicionado dentro da minha visão bíblica, da minha visão teológica, a um grupo de pessoas. Qual é a salvação que eu creio que eu não perco, né? Que é o nosso tema, para não fugir um pouco do nosso tema hoje aqui. Qual a salvação que eu acredito que o homem não perde? Vou te explicar dentro da minha visão teológica. Eu acredito na minha salvação piamente. Porque a salvação não é uma prerrogativa humana. Eu não sou salvo por prerrogativa minha. Até porque Jesus falou, não foste vós quem
escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto, né? Então a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Eu agarrei, eu entendi esse propósito de salvação. Eu entendi o plano salvífico de Jesus. Eu abracei a obra redentora do Calvário. Eu não permito que ninguém interfira na minha condição salvífica. Eu não posso falar pela sua condição salvífica. Agora, pela minha eu posso falar. Porque a fé foi gerada dentro de mim. Então aí o homem entende. Você perde a sua salvação, eu não perco a minha, porque eu não largo Jesus, porque eu não abandono Jesus, porque eu acredito piamente na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E Jesus como fonte de salvação. Ninguém tira isso de mim. Ninguém pode tirar isso de mim. Nem o diabo, nem ser humano, ninguém. Isso é uma convicção dentro da minha alma. E todo servo de Deus precisa ter essa convicção dentro de si. Essa convicção dentro de mim me dá direito ou alguma prerrogativa para me pecar e dizer, eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou salvo mesmo? De maneira nenhuma. Até porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem é salvo é igual à igreja. Nós vamos ao templo para quê? Para ser salvo? Não. Nós vamos ao templo porque somos salvos. A salvação nos leva aí ao templo. Por que nós oramos? Para ser salvo? Não. Nós oramos porque somos salvos. Adoramos a Deus para ser salvo? Não. Adoramos a Deus porque somos salvos. Porque Jesus realizou a obra redentora, como o pastor falou aqui. Foi Ele quem cumpriu. A salvação é completa. Não existe defeito na salvação. Jesus, a salvação, por isso que o escritor aos Hebreus diz que Jesus é suficiente, é completa. Eu agarrei a obra redentora do Calvário, a minha salvação está garantida nele. Não existe ninguém melhor do que você mesmo para compreender a salvação na sua vida. Né? Porque a salvação é pessoal. Ela é coletiva no âmbito do entendimento de Cristo, não é isso? Mas é pessoal no âmbito do seu entendimento. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, 1, 2, 3, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, olha aí, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Transformar. Essa palavra transformação ali, no grego, é aquela mesma palavra metamorfose, né? É quando o lagarto entra no casulo, né? Como um lagarto, e quando sai do casulo sai uma borboleta. Transformação radical. Quem está em Cristo, quem aceita a mensagem da cruz, a transformação é radical. E quem tem transformação radical, não tem prazer no pecado. Verdade. Logo, a salvação... Aí, pastor, eu posso... perder a minha salvação? Só se eu não quiser. Se alguém lhe dá um presente, pastor, você diz, não quero esse presente. Você é obrigado a carregar o presente? Deus, se Deus quisesse salvar todos os homens forçadamente, Deus faria? Sim. Deus quisesse condenar todos os homens forçadamente, sim ou não? Mas Deus dá o direito ao homem. E é pessoal, né? É pessoal. Salvação é algo estritamente pessoal. Eu sou salvo se eu quiser, né, permanecer. Mas uma vez... Eu concordo em parte com a graça irresistível, conforme é uma doutrina muito disseminada, é porque quando a graça de Deus me toca, olha, é muito difícil eu abandonar a fé. É verdade. É muito difícil. Como, por exemplo, nós que temos muitos anos, quantas lutas nós já passamos? O pastor, quantas lutas o senhor já passou, né, pastor? É verdade. Momento assim de falar, agora acabou, agora morreu tudo, agora a minha vida bagaçou. Mas tem lá dentro do coração aquela... presença de Deus, aquele perdão, vem a lágrima, vem o choro, vem não vou largar, não, Satanás. A gratidão da obra, né, pastor? Não vou largar, sou salvo em Cristo Jesus. E aí vem aquela passagem que o senhor citou aí, não referindo-se a esses versículos, mas nem a morte, nem a profundidade, nem os anjos, nem a fome, nem Paulo diz. Nada disso me separará do amor, no caso da salvação de Cristo Jesus. Uma vez salvo, quase que eu digo, uma vez salvo, salvo para sempre, nesse quesito aí. Eu não largo a minha salvação, como o senhor disse.
minha salvação não abro mão. De forma pessoal, dentro de mim, ela é uma vez salvo, salvo para sempre. Minha, é isso aí. É uma condição minha. Agora, não, meu irmão, você foi salvo hoje. Você pode pecar? Não. Isso é pessoal. Eu, pessoalmente, uma vez salvo, vai fazer 40 anos que eu aceitei Jesus, ninguém arranca de mim a certeza da minha salvação. O senhor quer. E só tem que tomar cuidado para não entrar em Hebreus capítulo 6. Porque se entrar em Hebreus capítulo 6, aí tem outro ponto problemático aí, que é uma das passagens bíblicas mais debatida e incompreendida, né, na verdade, capítulo 6 de Hebreus, que diz: aqueles que experimentaram a salvação em Cristo Jesus, voltaram atrás, são condenados. Não tem mais choro, não tem mais nada. Aí já é outra coisa que não vamos entrar nisso aí. Agora que já que vocês estão falando de pecado, tem uma pergunta aqui dos ouvintes. Sim. Qual pecado não tem perdão? E cometendo esse tal pecado, não serei mais salvo? Não, aí não. Bom, hoje nós falamos sobre isso aí. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Se eu pecar, ou seja, se eu não acreditar no Espírito Santo e não der crédito ao Espírito Santo, não confiar nas obras que ele faz, atribuindo todas as obras do Espírito Santo ao diabo, ou ao acaso, ou outra coisa, eu estou pecando contra a única entidade, o ser Sim. que pode me convencer do meu pecado. Uma vez que eu desacredito do Espírito Santo, que eu não dou crédito ao Espírito Santo como sendo ele próprio Deus, fazendo parte da Trindade, então eu estou pondo dificuldade para mim mesmo acreditar em Deus, acreditar no perdão, no arrependimento, porque eu estou bloqueando o único ser que pode me convencer do meu pecado. A palavra não vai te convencer do teu pecado, se bem que ela ajuda em outras áreas. O sangue de Jesus também não, o nome de Jesus também não, mas a Bíblia diz que o único ser que pode te convencer, e isso ele vai usar a palavra, o poder, o sangue de Jesus, ele vai usar tudo isso aí, mas é ele quem faz a obra. É o Espírito Santo. Se você desacreditar do Espírito Santo, como algumas igrejas têm que tomar muito cuidado, você separa a possibilidade de não ser convencido. E se você não é convencido do seu pecado, você não é salvo. Se é a única forma de convencimento, você rejeitou? Eu rejeito. Acabou, não tem muito como ser salvo. Então, aí perde a salvação. Porque não tem. Só ele pode convencer, né, pastor? Aí é o seguinte, aí a segunda parte da pergunta aí, ele não será salvo, ele perde a salvação? Depende. Haverá um momento que o Espírito Santo vai bater, como a Bíblia diz, que estou à porta e bato. Quem bate é o Espírito Santo, que está batendo no seu coração todo dia. Um dia, quem sabe, você vai, vou resolver acreditar nesse Espírito Santo. Vou abrir aí ele te dá chance. Te dá chance de novamente. Te dá chance de entrar no teu coração e por causa se arrepender. Da misericórdia, da bondade de Deus, da graça de Deus, Entendi. o pecador miserável e incrédulo ainda poderá ser salvo. Entendi. Muito, muito bem. Concorda, pastor? Concordo. Pronto. Porque quando esse pecado muito bem explicado pelo pastor, o pecado que não tem perdão é justamente esse. É quando você atribui as obras do Espírito ao diabo. Quando você desacredita do Espírito Santo. Porque é o único, como muito bem explicado pelo pastor, que pode lhe convencer. Uma vez que você abre mão daquele que lhe convence, você vai para onde? Para quem mais? Não existe mais para onde ir. Não tem. Não existe ponto de coisa. Que é o Espírito Santo que convence através da palavra. Você lê a Bíblia. Quantas pessoas leem a Bíblia, né? Mas tem muita gente que fala, não estou entendendo nada. Não consigo entender nada. Mas o que acontece com a Bíblia? A Bíblia, quando você está lendo, o Espírito Santo vai te convencer pela palavra de Deus. Se você não acredita no Espírito Santo, você blasfemou e você não tem como ser. Verdade. Tem pessoas intelectuais, cultas, inteligentíssimas, que lê isso aqui como um livro comum. Aí você pega uma pessoa lá da roça, analfa de pai, beto de mãe. Nunca foi na escola. Quando ele abre... O Espírito Santo. O entendimento da palavra vem pelo Espírito. Ele é portanto, que a palavra convence mesma, né? do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o paracleto de Deus para nós. É ele que nos faz entender. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus na terra. Amém. É ele que glorifica. É o trabalho dele, né? É glorificar. E isso, alguns pastores cometem um gravíssimo erro de tentar convencer as pessoas. O trabalho do pastor não é convencer ninguém. Você está errado, você vai para o inferno. Nós temos que pregar sim, a palavra.
mas quem vai convencer o pecador do seu estado pecaminoso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Esse amigo fiel, maravilhoso, glorioso, e estamos aqui exatamente por causa dele. Aí voltando à questão do salvo para sempre, do calvinismo, né? Nós não vamos, nem nos debruçamos tanto em cima desse assunto, as perguntas não foi bem voltadas para esse ponto de vista. Nada contra, né? A gente é grato pelo que Calvino fez, foi extraordinário para todos nós, Armínio. Só que a nossa visão vai além de Calvino, além de Armínio. A nossa visão é Jesus. Cristo é o centro. Cristo é suficiente para nós. Calvino foi um homem com defeitos, erros, e um homem extraordinário que fez grandes obras. Só que o tempo de Calvino passou, hoje é nós. Hoje é Adilson Lourenço que prega, hoje é Robson que prega, é o pastor Edilson que prega, e outros mais que Deus levantou. Existem coisas que Deus deu de entendimento a nós hoje, está dando, e não deu a Calvino lá atrás. Verdade. E nem deu a Lutero, Armínio. E isso não diminui eles e não deixa os de hoje, os teólogos de hoje, serem maior do que eles. Não. É só entendimento. Mas tem pessoas que se apegam de uma tal maneira a uma visão que um homem recebeu, né, ali naquele contexto, e fica ali agarrado como se fosse a verdade absoluta. Absoluta. A verdade absoluta está em Jesus. Jesus um dia conversando com o discípulo, lá em João 8,32, ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Aos judeus, fariseus, né, questionaram, mas nós somos filhos de Abraão? O senhor pegou pesado aí, que negócio é esse? Nós somos servos. Nós não somos livres, não. É interessante, né, pastor? Ele estava vivendo debaixo de escravidão dos romanos e dizendo que não era servo. Estava debaixo de escravidão dos romanos, tá? E quiseram questionar Jesus. Sim. Nós somos servos. Não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Aí Jesus virou para ele e disse, Senhor, se pois o Filho, aleluia. Se pois o Filho vos libertar, eles não tinham entendido ainda a mensagem de Jesus ali. Mas uma mulher samaritana, entendeu lá melhor. na beira do poço, entendeu melhor do que ele. E saiu correndo para anunciar. Então ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é o nosso centro. Jesus é o centro da Bíblia, é o tema central da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, né? É nele que nós nos espelhamos, é nele que nós nos firmamos, é para ele que nós olhamos, não desmerecendo os chamados, né? Pais da fé, que começaram e trouxeram tantos ensinamentos gloriosos para nós. Mas eram homens. Você vê que um divergia com o outro. E homens vai divergir. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém. Né? E uma vez salvo para sempre, quando você entende quem é Jesus. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer até o fim como? Crendo, agarrado à obra redentora. Não pode largar Jesus. Se largar, perdeu. Não pode. Verdade. Ah, pastor, mas não já foi salvo, não tem como largar. Ah, por que não? Tem gente que larga. Tem gente que larga, volta, né? Então, mas eu creio assim. Eu creio nessa salvação, pastor Adilson. Na plenitude da salvação, sim, nesse contexto aí, de uma vez salvo, sim, salvo para sempre, quando você entende de forma pessoal, eu estou salvo. Eu tenho certeza. Se eu cair aqui agora, eu estou salvo. Estou salvo. Porque eu acreditei, eu agarrei, a Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Salvo. Então a fé é que nos leva à salvação. A fé em quê? A fé na obra redentora de Jesus. Até porque, pastor, tem gente que tem fé para alcançar um benefício material, sim, mas não tem fé salvífica. Não é verdade? Tem gente que tem fé para ser curado, mas não tem fé salvífica. Se você perguntar a ele a respeito da salvação, ele não acredita em salvação. Então o crente precisa ter isso aí dentro dele. A certeza da sua salvação. A vida eterna é uma realidade para nós. É uma verdade para nós. Amém. Chegamos ao nosso final do nosso programa, mas antes de finalizar, a pergunta. Ainda tem outra? A principal, né?
Aí, pastor. Uma vez é para você. O pastor Adilson está com mais bagagem. Não, é para finalizar, é a pergunta do tema, né? É mais experiente do que uma eu. vez salvo, salvo para sempre, sim ou não? Para responder para os ouvintes. Não e sim. Olha lá. Sim e não. Sim e não, olha lá. Não e sim. Eu só vou concluir com um versículo que talvez deveria todos meditar bem. Quem tem o Filho, referindo-se a Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí está a resposta. A resposta. Isso aqui é 1 João, capítulo 5, versículo 14, perdão. Quem tem Jesus, 1 João, capítulo 5. Quem tem Jesus, tem a vida eterna. Amém. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. Ou seja, enquanto Jesus estiver morando dentro de mim, morando no meu coração, junto comigo, garantia 100% da minha salvação. O dia que Jesus foi embora, por minha causa, e eu enxotar Jesus no meu coração, aí eu tenho que repensar aí se realmente estou salvo ou não. Individual, e cada um tem que pensar por si próprio. Marcos 16, quem crê e for batizado será Salvo. Quem tem João 3,16. Todo aquele que crê será salvo. Crê. Tem que crer em Jesus, se derramar em Cristo e viver. Porque quando você se derrama em Cristo, você tem prazer de viver Cristo. É verdade. Amém. Aí estão a resposta do nosso tema, né? Salvo para sempre. Salvo para sempre. Queria agradecer para finalizar o nosso Obrigado, pastor Adilson. prazer. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. E também o nosso pastor Edilson Amém. Santos, Obrigado, pastor. diretamente do Rio de Janeiro. Uma satisfação Amém. mesmo. E agradeço também a todos os ouvintes que participaram dessa live juntamente conosco. E convido vocês a seguir a página YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. E na próxima quinta-feira estaremos de novo aqui. E essa bela equipe que está por trás dos bastidores. Sem ela, nada disso aconteceria. É isso aí, Amém. pastor. É isso E mesmo. que Deus Prazer de abençoe novo. cada um de vocês. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Oh,